A gente muda o nosso cabeçalho para conte mais sobre seus objetivos de negócio. O botão voltar, você renomeia para voltar ao grupo Form 2. E o botão enviar, a gente vai renomear para botão Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje nós estamos começando mais uma aula de programação no code, em que a gente na plataforma do Bubble vai estar aprendendo a criar formulários multistep, multipassos. Formulários são um elemento extremamente importante em qualquer aplicação que você for desenvolver, seja para desktop ou para mobile. E formulários são utilizados em sistemas de login e cadastro, em sistemas de cadastro de empresa, de usuário, em sistemas de cadastro de meios de pagamento. E você construir um formulário multipassos em que o usuário, de forma intuitiva, vai preenchendo num visual mais limpo os dados, ele se sente mais à vontade e menos assim incomodado, porque eu particularmente, e a grande maioria das pessoas eu acredito, não gosta de abrir um formulário de página inteira com 30 campos. Aquilo atrapalha o nosso campo de visão e já cansa o nosso raciocínio. Então, quando a gente desenvolve um formulário multisteps, a gente facilita, deixa um visual mais clean, mais amigável para o usuário final e também mais intuitivo. Faz ele ficar com a mente mais livre para raciocinar em cima de cada campo que ele estiver preenchendo. A gente vai construir um formulário aqui, a gente tem aqui na nossa aplicação inicialmente, ela está limpa, ela não tem nada no banco de dados, tá? A gente só tem aqui lançado um grupo cabeçalho, né? E um grupo cor. Então nós vamos criar os elementos aqui do nosso formulário passo a passo. Vamos criar o workflow de registro de usuário e vamos criar as nossas tabelas de banco de dados e option sets, que faz com que esse formulário multistep form, né, tome vida e a gente consiga fazer uma aplicação leve e intuitiva para o usuário final. Ok? Então, vamos embora lá para mais uma aula. Para começar a nossa aula, a gente vai criar já a nossa tabela de banco de dados relativa à nossa aula e o nosso option sets que vai ser utilizado. Tá? Gosto de fazer estrutura sempre no começo da aula, porque a gente já desenvolve os elementos visuais e os workflows já com o nosso banco de dados criados, em cima do banco de dados. Tá? Eu tenho por hábito sempre criar uma aplicação, fazer em primeiro passo as tabelas de bancos de dados e os option sets necessários. Depois eu crio os custom states, aí eu parto para a parte dos elementos visuais. Então, na tabela de banco de dados, nós vamos criar uma tabela chamada lead, tá? Que são os nossos potenciais, as nossas empresas que vão anunciar na nossa plataforma para virar nossos clientes. Vamos criar um campo chamado contato. Eu vou fazendo aqui, tá? Empresa do tipo texto. Vou fazendo e vou ditando, e aí vocês vão fazendo aí também, tá? E-mail empresa do tipo texto. Endereço empresa vai ser do tipo geographic address, tá? Para a gente puxar isso, a gente precisa da API do Google, tá? Não é o foco da aula. Tem uma outra aula aí que eu fiz de localização de GPS em tempo real em que tem esse elemento. Eu vou deixar um card aqui em cima aqui do link da aula para você olhar lá, tá? Esse não é nosso foco, mas
Você já constrói assim, porque isso aí vai facilitar bastante a interação do usuário final e isso dá um elemento a mais para a tua aplicação. É só um formulário, tá? Mas é um elemento importante de qualquer aplicação que você for fazer. A gente vai ter um campo líder da empresa, tá? Que é a pessoa responsável, né? Do tipo texto. Nome da empresa, também do tipo texto. Objetivo da empresa, tipo texto. A gente vai ter um campo chamado preciso de ajuda, do tipo texto. Nós vamos ter mais dois campos aqui, skills, né, essas soft skills da empresa e o tamanho da equipe. Para isso nós vamos criar duas tabelas de option sets, tá? Então vamos lá. Antes da gente inserir os dois campos aqui na tabela lead. O primeiro option sets que a gente vai criar vai se chamar tamanho empresa, tá? E nós vamos ter option sets, por exemplo, de 1 a 50, né? Colaboradores, tá? Cinquenta e um a 100. Colaboradores, isso. 101 a 500, a 200. Quinhentos e um a 2000. E 2001 mais colaboradores, que é a empresa acima de 2.000 funcionários, tá? Então nós vamos ter esse. O outro a gente vai chamar de skills empresa. E nós vamos ter deixa eu só ver essa palavra aqui, adaptabilidade, autonomia, colaboração, criatividade. Se você não souber o que é soft skills e hard skills, dá uma pesquisada no Google aí, tá? Isso aí é o que define as qualidades da sua empresa e as qualidades pessoais e interpessoais dos colaboradores, tá? Existem os soft skills, que é o que a gente está fazendo, e o hard skills. Dá uma pesquisada no Google lá que você vai aprender sobre isso. Colaboração, criatividade, empatia, escrita, flexibilidade, organização, pensamento crítico. Eu estou falando rápido porque eu já fiz uma pesquisa sobre isso, tá?
Então eu já tenho anotado aqui e aí está facilitando para adiantar a nossa aula. Perfil analítico, planejamento, visão estratégica. Pronto, essas vão ser as 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 soft skills que a nossa empresa vai ter. Né? Que na nossa empresa não, porque a empresa dos clientes vão ter a possibilidade de escolher o que mais define as qualidades dos seus colaboradores. Aí a gente volta da nossa tabela de lead, tá? Nós vamos ter um campo chamado tamanho da equipe. E ela vai ser do tipo Option Sets, tamanho da empresa. Tá? E a gente vai ter um campo chamado Skills, empresa. Vai ser do tipo Option Sets, Skill empresa, e a gente marca que vai ser uma lista, tá? Você vai entender o porquê que nós estamos colocando esse Option Sets como lista na hora da gente preencher o nosso formulário lá. Tem que ter marcado esse campo aqui, senão você não consegue fazer da maneira que nós vamos criar, ok? Aí assim a gente termina a nossa tabela de lead, né, de banco de dados, e os nossos option sets. Vamos partir agora para a nossa parte visual. Na nossa parte visual a gente tem só essa página, tá? Vou desenvolver nessa página de entrada mesmo, com o intuito da gente aprender sobre o formulário multistep, né, passo a passo. Então nós temos aqui um texto, dentro um grupo de cabeçalho, tá? Em que ele está como coluna, né, column, e o tamanho mínimo dele está 320, o máximo 1200, e a largura dele mínima 320, máximo 1200, e a altura mínima está em 60 e está fixado esse tamanho, tá? Dentro dele nós temos um texto também de forma responsiva, e nós temos aqui um grupo embaixo que a gente chamou grupo corpo do aplicativo, também no column, né? De forma responsiva também, tamanho mínimo 320, tamanho máximo 1200, e aqui o tamanho mínimo é 320, e deixa eu ver qual é o tamanho que está aqui, 60, eu vou colocar aqui o máximo 540, tá? E aí a gente visualiza, ele está assim na nossa tela por enquanto. Ele está dentro da tela, ele não está correndo, tá? No scroll aqui do mouse, então a gente vai ver tudo dentro desse campo de visão aqui. A gente vai começar inserindo um grupo, tá? Em que a gente vai chamar ele de grupo form 1, tá? Vamos tirar o layout dele de fixo, vamos colocar ele column, né? Pode deixar assim, vamos centralizar ele, vamos colocar um tamanho dele de 600, tira esse tamanho máximo, tamanho fixo, deixa o mínimo de 320 e o máximo de 600. Tá? Estou tentando fazer para deixar de forma responsiva, tá? E aqui também o mínimo 320 e o máximo 500. Tá? E a gente vai colocar uma cor de fundo nele de branca, background color branco, e vamos colocar a borda, cantos arredondados dele, tá? Sem borda, por enquanto. Deixa eu ver aqui. Máximo de 600, né? De largura. E esse aqui também a gente coloca o máximo de 500. A gente vai entrar com o texto aqui para começar a colocar os campos, né?
o primeiro texto aqui, tá? Tira a formatação dele. Esse vai se chamar nome empresa, tá? Vamos colocar aqui uma margem lateral na esquerda, left à esquerda de 30, certo? E vamos deixar a altura dele com 30 também. Vamos colocar a borda no texto também, tá? A gente vem agora com input. Tá? Vai ser input, nome, empresa, lead. Tá? Tira aqui. A gente também tira a formatação dele aqui, tá? A gente também coloca uma margem lateral de 30, tá? Eu não vou centralizar ele no formulário, porque se eu for centralizar ele no formulário, eu teria que fazer isso com os textos também, tá? E o intuito não é esse. A gente vai só deixar uma coisa clean aqui para a gente visualizar, tá? O tamanho dele mínimo vai ser 300, tá? E o máximo é 540. Certo? E a gente coloca ele com campos arredondados. Já tá, e vamos deixar ele com borda de 100%. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Por enquanto. Tá. Antes desse texto aqui, eu vou inserir mais um aqui, ó. Que eu esqueci. Esse aqui vai ser o seguinte. Registre sua empresa. Tá? Esse vai ser centralizado. O tamanho da fonte dele vai ser 18. Tá? Vai ter bordas. A gente tira a formatação dele aqui. O tamanho dele aqui pode deixar com 300 para que o registre está com 2 Z's aqui. Vamos centralizar ele, né? A gente vem aqui no layout, ele é column e centraliza ele. Tá? Registre. Pronto. Beleza. Aí eu pego isso aqui, ó, copio. Ctrl mais D copia, tá? Ctrl D, Ctrl D e Ctrl D. E aí aqui vai ser o input, o texto contato empresa. O input também, tá? Esse aqui e-mail. E esse aqui endereço. Está ficando de forma responsiva, tá? Contato, e-mail, endereço, tá? E aí a gente vai inserir um botão depois esse primeiro passo, esse primeiro formulário, tá? Nosso formulário vão ter 3 etapas. Esse primeiro vão ter esses 4 campos da nossa tabela e vamos ter um botão para avançar para o próximo formulário. Então a gente vem com o botão aqui, tá? Vamos colocar o tamanho dele, botão avançar grupo form 2, porque a gente vai ter 3 formulários, nós vamos criar aqui ainda, tá? Ele vai se chamar isso. Vamos colocar essa cor aqui, ó, para manter o padrão.
Ctrl C. Aqui também, ó. Tira a formatação dele. No background coloca essa cor, certo? A condicional aqui a gente coloca uma cor mais escura. Tá? A gente vai escrever aqui avançar. Tá? E a gente vai centralizar ele no layout dele aqui, coluna também. O tamanho mínimo dele 320 e o tamanho máximo 540. Certo? Cantos arredondados também. A altura a gente pode deixar tudo, tá tudo 48, vou deixar com 45, tá? 45, 45, tudo com 45 aqui, tá? E aí a gente coloca uma margem aqui em cima de 20. Deixa eu ver se 30 está mantendo a distância aqui de um para o outro. Eu acho que está com 30, né? Esse aqui está com 30 e esse com 48, tá? E a gente coloca uma margem embaixo desse botão também, tá? De mais 20. Não, não é isso não. No grupo aqui, vamos desmarcar, tá? Eu esqueci de desmarcar aqui. Vamos deixar o tamanho máximo dele, deixa eu ver 480 se tá bom. 460. Tá bom assim, tá? Esse tamanho aqui, 450. Tá bom assim. Vamos visualizar aqui como é que fica. Tá ok, tá beleza, gostei. Tá, vamos seguir agora. Antes da gente copiar esses formulários aqui para manter um padrão e seguir com os outros dois, vamos criar os custom states que a gente vai utilizar para que a mecânica de preenchimento de formulário nos botões funcione, tá? Na página, no grupo não, na página, tá? Você vem na página aqui, nós vamos clicar nesse íconezinho aqui, ó. Tá? E vamos criar aqui Custom States, adicionar um novo Custom States. Por que a gente utiliza Custom States? Ele dá agilidade para a nossa aplicação, tá? Ele carrega mais rápido os elementos e a gente consegue dentro de uma página só fazer toda a mecânica, sem precisar ficar trocando de página e consumindo workload, units da nossa aplicação e estressando o usuário final, porque ele quer hoje em dia facilidade, tá? E através dos custom states, o principal benefício é esse, facilidade e agilidade. O primeiro custom states nós vamos chamar grupo form1. Ele vai ser do tipo yes ou no. E o padrão inicial dele vai ser, o valor inicial dele vai ser yes. Que esse primeiro formulário aqui, que é o grupo form1, tá? A gente vê aqui, ó, grupo form1, ele tem como padrão ele nascer visível para o lead começar a preencher o formulário. Tá? Vamos adicionar os outros dois aqui. Grupo form2 é do tipo também yes ou no. E o padrão dele é no, tá? Para nascer. E o terceiro também, ó. São 3 formulários. Então, 3 custom state. Os 3 são yes ou no, tá? A gente vai copiar esse formulário aqui, ó. Certo? Copia ele. Cola ele aqui, ó. Cola ele de novo. Tá. Antes de eu copiar, de eu fazer ele, eu vou copiar em cima desse outro aqui. Esse vai ser o grupo form2, tá?
Deixa eu tirar a limitação do tamanho da página aqui, que eu coloquei. Não está com limitação, não. Deixa eu ocultar esse aqui. Né? A outra coisa, o formulário, a gente deixa ele para colapsar, tá? O primeiro nasce visível quando a página é carregada. E o segundo, a gente não nasce visível e a gente deixa ele para colapsar também, tá? Todos eles vão colapsar conforme a mecânica do custom state funcionar. Esse é o 2, né? Vamos mudar aqui agora, preencher os campos do 2. Que ele é diferente. Esse daqui vai ter o seguinte, ó, vai ser continuous mais sobre seu time, tá? Esse aqui vai se chamar quantidade atual de colaboradores. Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui para poder caber, né? E em vez de ser um input aqui, a gente vai ter um drop down aqui, tá? A gente vem com o drop down, insere aqui, drop down, quantidade atual, colaboradores, lead, certo? Vamos deixar com a margem de 30 também, né? Tamanho de 40, altura de 45, tamanho de 500, mínimo de 320, máximo de 540, né? E altura mínima de 40. Vamos manter a altura em 45. A gente tira a formatação, cantos arredondados, coloca 100% de borda também, tá? O conteúdo desse drop-down não vai ser estático, tá? Coloca aqui, é o que aparece no placeholder. Placeholder é aquela mensagem em destaque que aparece indicando o que você tem que preencher dentro daquele campo. Então aqui vai ser selecione quantidade de colaboradores da empresa, tá? E o conteúdo dele vai ser um conteúdo dinâmico. A gente vai puxar o option sets tamanho da empresa. Quais escolhas? Todas as escolhas, tá? Ao tamanho da empresa, que é todos os option sets, e vai aparecer o current option display, tá? Uma lista com todos eles. E a gente marca que esse campo não pode estar vazio, tá? Todos os campos do nosso formulário não pode estar vazio, tá? Eu vou colocar esses aqui também. Todos eles têm que ser preenchidos. Esse grupo aqui, deixa eu ver se ele está limitado ao tamanho dele. Máximo 540. Deixa eu tirar a limitação dele aqui. E aí ele consegue... Deixa eu ver se eu abri o outro aqui. Não, não é isso não. Vamos lá, vamos seguir aqui. Tá? Aqui vai ser um campo em que ele vai ser o quê? Habilidades da tua empresa, né? Aqui vai entrar os soft skills da empresa, no caso. Então, esse texto aqui vai ser
habilidades, equipe, habilidades de equipe. Tá? Nós vamos retirar esse campo daqui e nós vamos inserir um drop-down, que é um multi-drop-down. O que é isso? Ele é um elemento que a gente consegue adicionar vários textos, vários campos dentro desse próprio campo. Tá? Para isso, a gente tem que vir em plugin e a gente vai pesquisar aqui, ó, multi-select drop-down. A gente vai instalar isso aqui, que é do próprio Bubble, tá? Dá OK. Esse elemento é utilizado em cima dessa tabela que a gente fez, em que a gente colocou que a skills da empresa é uma lista. Tá? Tinha que ser colocado como lista para que a gente consiga inserir dentro do campo que a gente vai colocar aqui mais de uma coisa. Vocês vão ver agora como funciona. Tá? Vamos ver. 45 com mais 30, 75, com mais 45, 90, 120. Então vai ter 120 de altura esse elemento. A gente vem aqui, ó. Ele já entrou para a gente aqui, ó, multi drop down. Vamos lá. Mínimo é o tamanho dele de 120, né? Para a gente manter o padrão do nosso tamanho do grupo do nosso formulário. Multi drop down. Selecione habilidades, equipe, lead. Ok? Mínimo de 320, máximo de 540. Tá? A gente centraliza ele também, coloca bordas arredondadas, né? Cantos arredondados, com 5. Tá? Ó. Aqui a gente vai fazer uma mudança. A gente tira a centralização de texto para que venha aqui para cima. E no conteúdo dele também não vai ser um conteúdo estático, vai ser um conteúdo dinâmico. A gente vai puxar as skills da empresa, todas as skills ao skill empresa e current option display, tá? E a gente vai colocar no placeholder dele, adicione as soft skills dos seus colaboradores. Vamos colocar assim, tá? Vamos visualizar como é que está ficando? Para que esse formulário apareça, nós vamos colocar o primeiro custom state aqui, tá? Quando a gente clicar no botão avançar, nós vamos vir em Element Actions, Set State, aonde na nossa página, né? Aqui, ó. Página Index, tá? Que a gente criou. Group Form 2, tá? O valor dele vai ser yes. Tá? Por padrão, lembre-se que ele está nascendo como null, então ele não aparece quando a gente carrega a página, certo? Aparece o Form 1. O 2 e o 3 está como null, o 1 está como yes. Então, quando carrega a página aqui, sempre vai aparecer o Group Form 1. Paralelo a isso, a gente bota para aparecer o grupo 2, bota o valor de yes e bota para esconder o grupo 1. Element Actions, Set State, na página Index, Group Form 1, a gente vai botar o valor de novo. Tá? E aqui no formulário, esse input é o drop-down, quantidade de lead, colaboradores, tá. Beleza, aqui a gente não faz nada. A gente vai vir aqui agora no grupo, tá? E vai colocar uma condicional para que ele apareça.
No Group Form 1, ele nasce visível, certo? Esse elemento é visível quando a página é carregada. A gente vai colocar uma condicional de que quando o nosso Custom State Index Group Form 1 for null, ele não é visível. Tá? Esse elemento é visível, a gente desmarca aqui. A gente vai avançar o botão, vai colocar para que não apareça ele, apareça o grupo 2. E no grupo 2, a gente vai entrar com as seguintes condicionais. São duas aqui, tá? No 2 e no 3 são duas. Não, são uma só mesmo. Então aqui, ó, no grupo Form 2, tá? Quando o custom state da página index group form 2 for yes, então esse elemento é visível, tá? Esse elemento é visível, porque o grupo tem que nascer invisível, certo? Vamos fazer um teste aqui. Quando eu clicar em avançar, tem que fechar esse e carregar o outro. Deixa eu ver aqui. Eu cliquei aqui e não foi, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo. Grupo Form 1, a condicional, quando o Grupo Form Index Grupo Form 1 formou, esse elemento é visível, ele esconde, tá? E o Index Group Form 2, for yes, ele é visível. Tá certo. Grupo Form 1, apaga o Grupo Form 2, é em cima do Grupo Form 1, quando clicar no botão avançar. Set State Group Form 2 yes, Set State Group Form 1 não. Tá certo. Tá? Deixa eu ver aqui. Foi. Deve ter tido algum bug do Bubble, tá? Mas tá certo. Então funcionou, olha. Quando a gente carrega a página, ele mostra o Form 1. Quando a gente clica em avançar, ele mostra o Form 2 e esconde o Form 1, tá? Aqui a gente seleciona a quantidade de colaboradores da nossa empresa. E aqui no Multi Drop Down Select, adiciona as hard skills. O nosso custom state estava como lista. Aqui, ó, autonomia. A gente vai adicionando, ó. Por isso que ele precisava entrar como lista lá, tá? E conforme a gente vai adicionando, ele vai marcando o que já está. Se a gente clicar em cima, ele tira. Tá vendo? Então, o que tiver aqui com o fundo mudado, a cor do fundo da palavra, já está adicionado aqui. E você também pode fazer o seguinte se você quiser. Ó. No grupo Form 2 aqui, você pode limitar a quantidade que você quiser. Se você quiser que ele selecione só 5 skills, coloca 5. Só uma, coloca 10, só 10. Lembra que nós colocamos 12. Eu vou deixar em branco, para se quiser adicionar as 12 aqui, consegue, tá? No grupo 2, a gente vai mudar esse botão aqui, certo? Nós aqui vamos colocar para manter o padrão do layout aqui, a gente tem que o layout dele está 45, 320 por 540 e 30 de margem. A gente deleta ele, tá? Vem com o grupo aqui, ó. Esse grupo vai ser do tipo column também, centralizado, né? Mínimo 320, máximo 540, altura de 45 fixa, né? Certo? Margem superior de 30. Grupo, botões, grupo Form 2. Vai se chamar esse grupo aqui, tá? Grupo, botões, grupo Form 2. Tira a formatação dele, tá? Eu vou colocar dentro dele essa cor aqui, ó. Ctrl C. Eu estou alterando aqui o grupo Form 2.
Ele tem que, isso, o grupo está aqui, ele vai por último aqui no layout, né? Make last, para ficar abaixo do input de endereço, né? A gente vai mudar isso aqui, não vai se chamar isso aqui também não, tá? Vamos colocar borda nele. E o background dele vai ser esse que a gente copiou aqui agora. Ctrl V. Certo? E aí nós vamos pegar esse botão aqui, ó, do grupo Form 1. A gente pode pegar ele, Ctrl C. Vai no grupo Form 2. Cola ele aqui, Ctrl V. Tira o... Peraí. Tira o padding dele, né? A margem. Para que ele fique dentro do grupo. E vamos limitar o tamanho dele em 45, tá? Mínimo de 100. 120. Tá bom. E máximo 120 também. Isso. E aí a gente joga ele aqui, ó, para a direita, para a esquerda. A gente copia ele, Ctrl D, copia. A gente pega esse grupo e muda o layout dele para o container layout, tá? Que é o dele aqui, ó. Muda para a linha, né? A linha do parent, né? E aí a gente pega esse botão aqui, ó. Esse vai se chamar grupo voltar, botão voltar. Tá parecendo meio confuso, mas vai entender aqui, tá, pessoal? Botão voltar, tá? A gente muda o nome dele aqui para voltar. Voltar, grupo form 1, tá? E esse de baixo vai ser avançar grupo form 3, tá? E no layout dele a gente joga ele para a esquerda, ó. Voltar e avançar. Ok? Vamos ver como é que fica aqui. Clicar em avançar, botão voltar e avançar. Certo, pessoal? Deixa eu pegar esse grupo aqui e deixar os cantos arredondados dele também, tá? Aqui, ó. Roundness a gente deixa com 5 os campos arredondados dele. Ó. Certo? Voltar e avançar. E aí o grupo 3 a gente vai copiar em cima do grupo 2, tá? O grupo form 3. A gente vai clicar aqui, vai colocar custom states nesse e nesse aqui, tá? Quando a gente clicar no botão voltar, a gente abre o workflow e nós vamos vir com o custom state, ó, element actions, set state na página index, o grupo form 1, o valor dele vai ser yes, e element actions, set state na página index, o grupo form 2, o valor dele vai ser null. Certo? Para que ele esconda o grupo 2 e mostre o grupo 1. Vamos visualizar aqui. Avançar vai para o 2, volta para o 1. Certo? Ó. A gente setando os states e vamos colocar no 3 aqui. Ó. E quando a gente clicar em avançar, a gente vai vir com element actions, set state. Na página index, group form 2, o valor dele vai ser null, tá? E element actions, set state na página index, group form 3, o valor dele vai ser yes, tá? E a gente vai colocar o grupo 3 aqui, a gente vai copiar o grupo 3 em cima do grupo 2. Então a gente copia o grupo 2, cola na nossa árvore de elementos, past, vamos chamar ele para grupo form 3,
Esse vai ser o grupo form 3. Para a gente saber que, antes da gente mudar os nossos elementos aqui dentro, vamos mudar essa palavra, esse botão para concluir, para enviar. Tá? Ó. Form 1, Form 2. Deixa eu ver onde está aparecendo os dois aqui. Pera aí. Condicional, tá dentro do grupo. Grupo Form 2, esse elemento é visível. E no 3, Group Form 3, tá? A gente tem que mudar aqui, ó. Index Group Form 3 for yes, esse elemento é visível. Tá? E no Group Form 2, esse elemento é visível. Todos os dois nascem invisível e colapsa, tá? Agora vai aparecer só ele aqui. Avança. Pronto, enviar a gente sabe que é o 3, ó. Apareceu enviar. Voltar, né? Aqui, ó, no 3 também tem que colocar, ó. No grupo Form 3, no botão voltar, a gente adiciona o workflow. Quando a gente clicar no botão voltar, tá? Voltar a grupo Form 2, ele vai se chamar. Tá, deixa eu desfazer isso aqui. Para que a gente não se confunda, tá? Esse botão vai se chamar, ó, no 3, vai se chamar botão voltar grupo Form 2. Tá? Que ele volta pro 2. Certo? A gente vai um element actions set state no index group form 2, o valor dele muda para yes. E element actions set state na página index group form 3, o valor dele muda para null. Tá? E aqui no grupo 3, a gente muda aqui também, ó. A gente muda o nosso cabeçalho para contínuo mais sobre seus objetivos de negócio. O botão voltar, você renomeia para voltar a grupo form 2. E o botão enviar, a gente vai renomear para botão enviar formulário lead. Ok? E a gente vai mudar esses elementos aqui dentro também. Aqui, a gente deleta esse drop-down, tá? Deleta esse texto. Aqui, esse texto vai se chamar o seguinte. Que projetos você visualiza para sua empresa em 10 anos. Que projeção você tem para sua empresa daqui a 10 anos, tá? Vou aumentar o tamanho dele aqui para, acho que 400 cabe tudo. 500 então, o tamanho do texto. Isso. E esse multi-drop down, o tamanho dele é 120 de altura, né? A gente tira ele, né? E a gente adiciona um multi-input line, tá? Multi-line input. Multi-line input, projeção, empresa, projeção futura, 10 anos lead, tá? Para manter o padrão. Tira isso aqui, mínimo 320. Centraliza, né? Mantém ele como coluna, 320, máximo 540, altura de 120, fixa, né?
e a gente deixa cantos arredondados nele também, né? Borda sólida, né? De 100% e cantos arredondados. E embaixo dele a gente coloca o seguinte: em quais áreas da sua empresa você precisa de assessoria técnica. Vamos deixar com 500 também, esse tamanho de texto, para caber tudo numa linha só. E a gente deleta esse input, copia esse multiline input aqui, ó, Ctrl D, joga ele para cá, certo? E vamos renomear multiline input assessoria técnica lead, certo? Vamos ver se está o tamanho padrão de todos eles. Avança. Esse aqui ficou um pouco menor, né? Deixa eu ver o que é necessário aqui, tá? Esse texto tem alguma margem, esse aqui tem margem. Cento e vinte. Deixa eu ver os outros aqui, para manter o layout. Aqui no grupo Form 2, esse input está com 48 e é 45, igual os outros aqui, ó. Tá vendo? Ó? E aí ele fica de forma correta aqui, ó. Avançar. Certo? Ó. Vamos fazer o grupo de passo a passo aqui agora e o registro do nosso lead. A gente vem no nosso design, né? Vamos inserir mais um grupo aqui, ó. Tá? Esse grupo vai ter... o nosso formulário está com quanto de largura? Máximo de 600, né? Então esse grupo também vai ter isso, tá? Vai ser grupo progresso form step, eu vou chamar assim, tá? Grupo progresso form step, ele vai ser do tipo linha, tá? Vai ser essa separação entre os elementos dentro do grupo, né? Esse layout centralizado, ele vai ter um mínimo de 320 e um máximo de 600 de tamanho, tá? E a altura dele vai ficar limitada em 55. Vamos colocar uma margem dele superior aqui do cabeçalho da página de, deixa eu ver, 20. Deixa eu ver como é que fica ele aparecendo lá. Vou mudar a cor dele, tá? Só para poder ver. Background, flat, vamos colocar aqui, só para a gente visualizar como ele ficou aqui. Beleza, mas ele tem que ficar fora do grupo aqui, tá? Ele não é dentro do grupo, não. Isso, ele é fora. Não. Pera lá. Ele tem que ficar como o primeiro. Esse aqui tem que ficar, o grupo nosso tem que ficar como o
Deixa eu ver onde ele está aparecendo aqui, tá? Ele tem que ficar aqui, ó, dentro do grupo corpo. Isso, filho. Agora você está no teu lugar certo, tá? E a gente vai também deixar uma margem do nosso formulário aqui, tá vendo? Ele está em cima e a gente tem que deixar embaixo aqui. Então vamos deixar com 10 em cima, margem 10 em cima e 10 embaixo, para separar do nosso formulário de preenchimento, tá? Só que ele não vai ter cor, certo? Ele vai ser sem background. Dentro dele a gente vai colocar um texto, ó. Esse texto vai ter o tamanho de... vai ser o que? 01, o conteúdo dele, tá? Tira a formatação dele, centraliza, vamos colocar da cor branca a fonte, tá? Que esse vai aparecer, e vamos pegar essa cor aqui, ó, e vamos jogar dentro dele também. Ctrl C, vai ser de background essa cor, tá? E nós vamos limitar o tamanho dele em 40 por 45, tá bom? Centraliza ele dentro do grupo e vamos arredondar os cantos dele 20 para ficar arredondado. Vamos ver aqui. Justo. Perfeito. Deixa eu aumentar a largura dele aqui para 45 também. Não, ficou muito. Deixa com 40 para ficar praticamente arredondado, né? E vamos dar um padding dele aqui, uma margem do grupo de 5. Para que apareça a parte aqui e não fique achatado. Tá vendo que está achatado aqui, ó? Deixa eu ver assim se tira o achatamento. Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui para 42. 45, deixa eu ver. Tá, vou deixar com 45 e vou tirar a margem. Para que ele fique alinhado com o grupo aqui. Certo. Aí eu vou copiar ele, tá? Ctrl D e Ctrl D. Esse segundo aqui vai ser o 2. E esse aqui o 3. Agora nós vamos inserir mais um texto aqui, tá? Esse texto não vai ter nada escrito, tira a formatação dele, centraliza, tá? O layout dele, a gente vai desmarcar o tamanho fixo, ele vai ter o tamanho mínimo de 100 e a altura fixa de 10, tá? A altura a gente fixa com 10. A gente centraliza ele no layout aqui, tá? E a gente, para visualizar, vamos colocar um background nele aqui, certo? Só para a gente visualizar. E a gente vem com mais, vem com mais um texto aqui. Esse também vai ser a mesma coisa, tá? Centraliza, né? Vamos colocar a cor de fundo nele para a gente visualizar aqui, ó. Tá? E o layout dele, a gente tira o tamanho fixo, o mínimo dele vai ser 100, tá? E a altura máxima de 10 fixa. Vamos visualizar aqui. Tem que centralizar ele aqui, ó. Show! Eles estão dentro da largura do nosso formulário, né? E está mostrando o nosso passo a passo. A gente tira
coloca a cor dele de branco, o plano de fundo agora a gente muda para branco, tá? Esse aqui a gente muda a fonte dele para essa cor escura e o plano de fundo dele para branco também, tá? E a mesma coisa aqui, ó. A gente fez o layout que a gente queria, agora nós vamos entrar com as condicionais para que ele mude a cor conforme a gente for fazer. Ele tem que ficar assim, ó. Certo? Vamos só colocar a borda nele aqui, ó. Nessa cor também, tá? Vamos colocar nessa cor aqui. Cadê a cor aqui? Para manter o padrão. Ctrl C. Esse aqui a gente mantém, coloca a borda nele também, ó. Essa cor. E aqui também. Em todos eles a gente coloca, tá? Ctrl V, né? E aqui também. Só que aqui a gente coloca só em cima e embaixo, tá? Borda independente, top, né? E bottom, que é embaixo. Tá? O left e o right a gente não coloca não. Aqui também, ó. Certo? E nós vamos colocar as seguintes condicionais. Aqui, ó, quando o custom state na página index, o group form 2 for yes, a gente vai fazer aqui um background color, ó. E a gente vai mudar para essa cor aqui, ó. Ctrl V. Tá? Esse aqui é a mesma coisa, a gente copia a condicional daqui, ó. Vem aqui, cola ela já bota inteira, certo? E a gente também vem aqui com um font color, ó. A gente vai mudar o texto para branco. Vamos visualizar. Formulário passo 1, formulário passo 2, está indicando onde a gente está. Se a gente voltar, certo? Ó, vamos colocar o 3. Ó. O 3 também é a mesma coisa. Ó. Aqui, cola essa condicional também, tá? Aqui também. E aqui, Group Form 3. E o Font Color, ó. Vamos visualizar. Parte 2. O 2 não entra agora, o 3 aqui. Esse aqui não entra, né? Esse aqui é com Form 3, não Form 2. Tá? Vamos ver. Formulário 1, formulário 2, formulário 3. Só que o formulário 3 tem que estar todos eles preenchidos, tá? Então a gente adiciona a condicional no 3 nesses dois elementos aqui, ó. A gente copia essa condicional. Copia não, adiciona aqui, ó. Quando o index group form 3 for yes, a gente também dá um background color aqui, ó.
Background color. Deixa eu ver, tem que colocar no 2 aqui também. Ó. Formulário 1, formulário 2, formulário 3, formulário 2, formulário 1. Tá vendo? Ó? E aqui, então, vamos copiar isso aqui, copiar a expressão. Copiar condicional, no caso, né? Cópia condicional, paste. E coloco form 3 aqui. Vamos visualizar. Certo? Aí a gente tem um indicativo de passo a passo de qual formulário que nós estamos preenchendo, tá? Vamos colocar mais duas condicionais aqui, tá? Quando duas ações no workflow, não é condicional não. Quando a página for carregada, element actions, pages load, general, a gente vai dar um set focus, element actions, set focus, no input, nome da empresa, para ficar setado direto aqui, ó. Quando o grupo form 3 tiver setado, a gente vai dar um set focus no multiline. Coloca o multiline aqui. Projeção 10 anos, projeção futura. Então a gente vem aqui no grupo form 2. Quando a gente clicar no botão avançar, a gente, além de colocar os set states, tá? A gente vem aqui um element actions, set focus, multiline input, projeção futura lead, ó. Olha só o que vai acontecer. Carregou a página no primeiro form, seta o empresa, avança, a gente preenche aqui, certo? E avançar, já deu um set focus aqui. Vamos configurar o botão de enviar e registrar o nosso lead, e aí assim a gente termina a aula, ok? Vai inserir um pop-up aqui, ó. Para manter esse tamanho aqui, pop-up efetuar, pop-up confirmar cadastro. Lead. Vai ser 600 por 180 o tamanho dele, tá? Vai estar bom. A gente vem o contexto aqui, ó. Confirmação de cadastro, tira a formatação, centraliza, borda, fonte branca. O fundo dele vai ser o que a gente está utilizando, né? Tamanho dele de 45 por 600. A fonte de 18. Tá. Isso. Centraliza aqui, Ctrl E. Tá. A gente vai vir com outro texto aqui. Tá? Vamos deixar o mesmo tamanho, 600. Ctrl E para centralizar. Tá? Esse aqui vai ter o seguinte. Atenção. Todos os campos foram preenchidos corretamente. Enter. Clique
no botão confirmar para efetuar seu cadastro. E a gente abre o Rich Tester, né? Editor. A gente centraliza isso aqui, tá? O atenção, a gente coloca a borda e cor vermelha. E o botão confirmar, a gente coloca a borda e a cor preta. Vamos ver como é que fica? Esse aqui, ó. Tá? E a gente vai vir com um botão aqui, ó. Confirmar, tira a formatação, o tamanho de 150 por 45 tá bom, tá? Isso aqui, o mínimo dele ele vai ser column também, né? O mínimo dele vai ser 320, tá? E o máximo 600, para ele ficar responsivo, ok? E a altura pode manter essa. Esse botão aqui centraliza, tá? Vamos colocar uma margem aqui, né, de 10 para separar do texto. Isso. A cor dele, vamos colocar a cor que a gente está utilizando. Vamos colocar bordas arredondadas, ok, beleza. Deixa eu ver. Quando a gente clicar no botão avançar, é do Grupo Form 3. Quando a gente clicar no botão enviar, ele vai mostrar o pop-up. Element Actions, Show, pop-up confirmar cadastro. Vamos ver? Preencheu o nosso formulário, clicou em enviar, mostrou. E agora a gente vai configurar o botão confirmar para efetuar o cadastro em si. Tá? O pop-up. Deixa eu mudar a condicional dessa cor aqui, deixar uma cor mais escura. E aqui eu vou colocar margem também nesse texto. Superior de 5, que eu quero que fique afastado lá. Show! Quando a gente clicar no botão confirmar, a gente vai criar uma nova coisa no nosso banco de dados. Data Theme, Create a New Theme. E o que a gente vai criar? Um novo lead. Todos os campos, tá? Contato empresa, input, nome, empresa, lead, o seu valor. Eu vou preenchendo aqui também, tá? E-mail. Vou fazendo aqui, você faz daí, tá? Deixa eu ver aqui. Tem nome repetido. Esse aqui é o input leader, certo? Nome, líder, deixa eu ver aqui. Certo.
ADD, o multi drop-down, selecione tal seu valor. First item. Contain list. Espera aí, gente. Aqui o skills empresa é set list, tá? Multi drop-down, seleciona habilidades e seu valor, né? E o tamanho da equipe é o drop-down, quantidade de colaboradores. Depois disso, dá um reset nos inputs, element actions, reset o grupo form grupo form 1, o 2 e o 3. Vamos colocar um bip aqui, ó. Um plugin. Cadastro efetuado. 2.500 milissegundos, cor verde, centralizado, tamanho da fonte de 20. E dá um hide no pop-up. Element actions, hide, pop-up. Vamos fazer um nosso primeiro aqui para ver se está tudo aqui. Vou colocar todas aqui, tá? Como é que chama? Suporte com implantação internacional das atividades principais da empresa.
apagou, resetou os grupos, né? Vamos ver aqui. Nosso cadastro. A gente tem aqui a empresa, e-mail, o endereço não entrou porque ele está como Geographic Address. A gente tem que colocar a key, né, secret key, para poder ativar isso lá. Eu vou colocar mais uma vez, eu vou lembrar, eu vou colocar o card da aula que ensina a fazer isso, tá? E aqui as outras coisas, ó, o líder, empresa, as skills da empresa entrou todas, tá vendo? O tamanho da empresa, aonde a gente precisa de ajuda, e assim a gente efetua o nosso primeiro cadastro. A gente termina nossa aula por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até o final da aula. Eu espero que isso aqui auxilie você no desenvolvimento da tua aplicação web e mobile, tá? Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe e interaja com a gente. Deixa aí nos comentários do vídeo a tua opinião, sugestão, crítica, dúvida, tá? Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à informação e tecnologia gratuitas. Isso chega ao alcance de todos. E se não for inscrito, quiser apoiar o canal, por favor, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar informado de toda a aula nova, tá? Todo o conteúdo novo no nosso canal. O simples fato de você se inscrever e ativar as notificações, curtir os nossos vídeos, deixar o seu comentário, vai ajudar o YouTube, ao algoritmo do YouTube, sugerir o nosso conteúdo, o nosso canal para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal.